Wurtman. Ele vai falar sobre direitos humanos e políticas públicas. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em Estado e governo, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos humanos, meio ambiente, direito à cidade, democracia, políticas públicas e sociais. Muito queremos ouvir. Marcos Wurtman, bem-vindo. Pedir umas palmas? Para a gente acordar e se animar. Esse no meio aqui, para quê? Ah, tá, perfeito. Boa tarde, aliás, quase boa noite já, né? Boa noite. Bom, primeiramente, queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui nessa universidade. A UFSC tem um lugar muito especial aqui na minha história. Meus pais foram professores aqui. Eu vivi aqui nessa universidade na minha tenra infância, primeira infância, e vivi nessa cidade aqui, Florianópolis, um dos lugares onde tenho minhas primeiras memórias de vida. Estar aqui nesse campus, estar aqui pensando esse momento tão importante da humanidade, tantas coisas importantes que temos pela frente para vivermos e decidirmos, para mim é um momento muito especial. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial à UFSC, ao Planeta.doc e a todos e todas vocês que estão aqui conosco. Então, aqui vamos falar sobre muitas coisas: território, política, direitos humanos, meio ambiente, mudanças climáticas, democracia. IDS, hoje sou diretor adjunto do IDS. É um instituto há 15 anos com o intuito de trazer, de fato, a interconexão entre a pauta ambiental e a pauta democrática. Nós entendemos que, de fato, esses são desafios correlatos e que, na história do Brasil, na nossa formação histórica, na nossa formação política e cultural, são pontos que não podem andar diferentes, não podem andar separados. Esse instituto foi formado pela hoje ministra Marina Silva, com toda uma sorte de intelectuais, o Eduardo Gianetti, o Oded Gragil, pessoas da sociedade civil, representantes políticos, pessoas de empresas, movimentos sociais. E a gente acredita muito fortemente nessa pluralidade de ideias, nesse diálogo, como, de fato, a matéria-prima mais rica que a gente tem para construir aquilo que a gente sabe que é necessário. Um ponto que eu gosto muito de trazer como uma reflexão inicial é que muitas vezes nós falamos em um planeta, uma humanidade, mas nós temos que falar tanto disso como também de muitos planetas e muitas humanidades. Nesse momento histórico tão importante, que o Brasil será anfitrião da COP30, nós vamos receber algumas das discussões mais importantes que vão moldar o próximo século. E nesse discurso existe, naturalmente, uma centralidade, existe uma universalidade e precisa existir, isso é um paradoxo, porém é um paradoxo complementar, a mesma ênfase numa diversidade. Porque se nós estamos falando, por exemplo, de acordos globais que precisam conter o aquecimento, hoje já em 2 graus, não mais em 1,5 graus, nós precisamos entender a sutileza do que isso significa. Porque não existe um aquecimento global absolutamente transversal, uníssono e igual em todo o planeta. Isso é uma média. Apenas aqui no Brasil nós temos lugares, por exemplo, onde esse aquecimento já foi de mais de 3,5 graus. E temos lugares em diversas partes do mundo onde esse aquecimento foi sutil. Então nós precisamos ter olhares específicos que se compõem numa diversidade para construir algo de fato universal. Ou então nós não teremos justiça. E isso é um ponto absolutamente central da discussão climática, da discussão multilateral e da discussão democrática que a gente precisa ter em mente de forma muito nítida. Essa aqui é uma referência que eu gosto muito de trazer, sobretudo aqui nesse ambiente acadêmico. Ulrich Beck foi um grande sociólogo alemão, e são muitas maneiras que a gente enxerga, né, teóricas muito bem substanciadas, de abordar a crise que nós estamos vivendo hoje, a crise transversal. Diversos autores têm muitas abordagens, essa é uma que eu gosto particularmente. A gente escuta falar muito sobre policrise. A policrise, ela, na minha opinião, é um conceito corretíssimo. São diversas crises, né?
Qual que é a inovação conceitual que esse autor aqui traz? A questão da interação entre as crises. Crise, naturalmente, é um processo de transformação profunda, né? Em alguns casos para melhor, em outros casos para pior, em alguns casos, ambos os casos, né? Quando a gente pensa os grandes momentos de transformação da humanidade, transformação profunda, sobretudo a ascensão de certas tecnologias, por exemplo, que mudaram muito profundamente a conformação social, cultural e econômica das diversas sociedades mundo afora, a imensa maioria desses exemplos teve séculos, em alguns casos, milênios de intervalos entre si. E aqui lembrando algumas delas: a domesticação de animais, a agricultura, a metalurgia, a escrita, a construção das cidades, por aí vai. São todos esses processos onde existia um grande fenômeno comum. Uma sociedade podia olhar a outra em termos de entender e buscar referências sobre como uma e outra se desenvolviam, de acordo com aquilo que estava sendo intercambiado, e existia um tempo de digestão social, de conformação de novos significados, novos valores, de uma cultura, de como se apropriar e se transformar nesses processos tão intensamente transformadores de cada sociedade. Qual é a grande diferença hoje? Hoje nós temos toda uma sorte de processos, e na avaliação desse sociólogo, e eu concordo com ela, são tão significantes quanto essas anteriores que tomaram milênios e séculos para se estabelecerem. E aqui a gente está falando de quê? A gente está falando, primeiro, de um processo que já se acelera há uns 300 anos, com a evolução industrial, com a evolução dos meios de comunicação, com o advento da internet, isso que todos aqui já chamamos de dia a dia, né? Porém, aquilo que se descortina, exatamente nesse momento em que nós estamos aqui debatendo, é algo de uma dimensão ainda maior. Quando nós estamos falando de metadados, de computação quântica, de capacidade de edição genética da própria espécie, quando nós estamos falando da potencialidade de fusão nuclear, quando nós estamos falando também, e aí é o grande eixo unificador de mudanças climáticas, nós estamos falando de mudanças de uma escala inconcebível na história humana, sem paralelos. Por isso, esse autor traz um conceito que eu acho muito interessante, que é o de metamorfose. As nossas sociedades evoluíram de um determinado momento onde aquilo que está hoje percebia um paralelo com aquilo que foi e também um sentido de continuidade com aquilo que virá. Hoje existe um sentimento de descontinuidade, hoje existe uma percepção de transformação muito profunda, e a melhor analogia que ele traz é essa. A humanidade está vivendo um processo de metamorfose. Ela entra de uma forma, ela passa por um processo interno, como um casulo, que ela sai outra coisa. E esse processo interno é exatamente a correlação entre todas essas mudanças. Isso é algo absolutamente sem paralelos na nossa história. E quando a gente fala em mudanças climáticas nesse processo, que é o grande cerne, né, do que a gente vai tratar aqui, a gente precisa entender um pouco mais esse fenômeno. Os outros fenômenos todos, cada um deles demanda, acho que um festival, dezenas de palestras para tratarem de si. Falando aqui de mudanças climáticas. Esse é um processo extremamente interessante, porque finalmente a gente começa a falar no assunto, cotidianamente. Contudo, já há mais de 150 anos, esse já é um processo conhecido pela ciência. Conhecido, em primeiro lugar, por uma cientista mulher, feminista e autodidata, cujo nome, inclusive, precisa ser muito mais conhecido, a cientista Eunice Foote, que reagiu, inclusive, aos limites da academia daquele momento, não foi reconhecida, e apenas depois, mais de 50 anos depois, aliás, 40 anos depois, por conta das descobertas de outro cientista que comprovou aquilo que ela já havia dito, então começou-se a teorizar a questão do aquecimento global. E o que ela fez foi uma descoberta muito simples. Ela entendeu em tubos gasosos que a concentração de gás carbônico retinha calor. Uma descoberta elementar de ciência.
ao ponto que ela, então, já trouxe a sua primeira hipótese. Se nós continuarmos, lá no século XIX ainda, a poluir os céus, na escala como tem sido feito até então, durante séculos, será inexorável que haverá aquecimento global. Uma discussão científica, metodológica, impecável, que na época não foi ouvida porque ela era uma mulher. E a gente precisa fazer justiça também a essa memória. Esse aqui é o momento onde nós nos encontramos. Eu nasci no Rio Grande do Sul. Minha cidade foi uma das afetadas pelas enchentes no ano passado. Se alguém aqui é do norte da Amazônia, viveu secas que não tem registro de paralelo na história. Se alguém aqui gosta de acompanhar dados científicos sobre esse assunto, a gente pode trazer como referência, por exemplo, o trabalho do MAP Biomas. A gente sabe hoje, baseado em datações que começaram em 1985, que, por exemplo, o bioma Pantanal, a maior bacia alagada do mundo, já perdeu 50% da sua superfície de água. 50%. A seca que houve na Amazônia não tem paralelo, inclusive dentro do registro arqueológico. E o que houve aqui no Rio Grande do Sul, aqui do nosso lado, no Rio Grande do Sul, tem paralelos que ocorreram aproximadamente 70, 80 anos atrás. Só que, nesse momento, se intensificam com uma sucessão que não é natural. Então, isso é um processo que é diretamente correlato ao ponto que nós vamos tratar, que é o aquecimento global. Esse ano, aqui, é o ano onde nós nos encontramos. Nós rompemos o Acordo de Paris. Esse gráfico aqui, disponibilizado pela BBC, é o gráfico que contesta absolutamente uma visão inocente, uma visão voluntarista e que nos traz um senso de realidade muito forte. Esse gráfico aqui mostra o fracasso da humanidade nos seus compromissos multilaterais. Há 10 anos atrás, o Acordo de Paris, com muito esforço negociado, reuniu praticamente todos os países com o objetivo de redução até o ano passado, né, e que não pudesse romper o limite de 1,5 graus. E por que 1,5 graus? Porque 1,5 graus seria o limite mínimo de alterações toleráveis. Hoje, inclusive, até mesmo esses limites estão sendo revistos por conta das enchentes que nós já estamos vendo. O que nós estamos vendo hoje, é preciso a gente entender isso. Enquanto desastres climáticos são desastres climáticos causados por conta de um aquecimento ligeiramente superior a 1,5 graus. A forma que as coisas estão caminhando, a não ser que a gente consiga uma inflexão muito forte a partir dessa COP30, será de 2 graus, 2,5 graus, ou talvez até 3 graus como média. Voltando ao início do que nós havíamos falado, uma média significa uma distribuição desigual de pontos de aquecimento, onde talvez alguns deles vão chegar a 4 ou 5 graus, com consequências absolutamente trágicas. Dessa forma, nós que estamos aqui dentro de um bastião da ciência, que é uma universidade pública, nós aqui temos uma sensibilidade grande em relação à ciência. Agora, isso é algo que precisa ir para muito além da universidade pública. Nós aqui temos uma escolha como humanidade. Nós podemos ou não ouvir a ciência. No passado, nós ouvimos. E deu certo. Aqueles que têm mais ou menos a minha faixa etária, que cresceram ali nos anos 80, 90, assistindo o Capitão Planeta, vendo as discussões todas, né, do buraco de ozônio, que hoje em dia nem se fala mais, são crianças, se tornaram depois jovens adultos com esperança. Porque viram, eu tenho essa esperança, viram a força da humanidade quando decide algo e, de fato, é possível concretizar. Isso aconteceu. Nós conseguimos vencer esse desafio, e esse desafio era tremendo. Hoje, esse dado é deste ano, do mês passado, nós temos a maior cobertura em muitos anos de aferição. Contudo, ainda faltam 70 anos para, de fato, o buraco de ozônio estar resolvido, caso não haja nenhum retrocesso.
O que isso nos traz como reflexão? Primeiro, as decisões que nós tomarmos aqui, este ano, no Brasil, com ou sem a presença da sociedade civil, nas negociações, mas nos espaços multilaterais desenhados para isso, são decisões que vão moldar os próximos séculos, não apenas as próximas décadas. Uma frase que eu gosto muito, e que ela é muito verdade, ela foi dita pelo ex-presidente Al Gore: nós somos a primeira geração que está sofrendo as mudanças climáticas e a última que pode fazer alguma coisa efetivamente a respeito. Nós temos todos os sistemas climáticos da Terra ao nosso lado. A regeneração, o sequestro de carbono, o resfriamento de correntes, uma série de aliados dentro de toda a riqueza de biomas e patrimônio natural da Terra. E nós temos um sistema exploratório, degradador, contrário a isso. Nas palavras dele, que eu concordo absolutamente, nós precisamos parar de tratar a atmosfera como a lata de lixo do capitalismo. Porque é isso que nós temos feito, já há séculos. Essa imagem, aqui, na frente, remete a um livro, que eu também gosto de fazer referência, do Jared Diamond, que é um livro extremamente interessante. Aliás, toda uma série de uma bibliografia muito interessante. Por quê? Ela analisa momentos históricos de diferentes civilizações. E uma coisa que é muito importante todo mundo lembrar é o quê? Nesse momento da história, nós estamos vendo um aquecimento global sem precedentes. Nós estamos vendo uma mudança climática sem precedentes. Contudo, mudanças climáticas aconteceram ao longo de toda a história. Resfriamentos e aquecimentos. De 1 grau, 1,5 grau, seja 1 grau para cima, outro para baixo. Todas essas mudanças tiveram consequências imensas. Consequências, inclusive, geopolíticas. Para citar alguns exemplos para vocês. Mudanças climáticas acontecem também dentro de perímetros geográficos restritos. No século XI, no século XII, houve, por exemplo, aquecimento e ressecamento do Oriente Médio. Uma mudança climática localizada. Que, inclusive, também, num outro lugar, também houve esse mesmo aquecimento, na Groenlândia. O que isso significou? Cruzadas, invasões, uma mudança geopolítica gigantesca, um terremoto geopolítico naquela época. Pouco antes, o que havia acontecido? Resfriamento das estepes russas, congelamento do pasto, fome, invasões mongóis. Completamente a face da Terra conhecida naquele momento, na Eurásia. Isso tudo para dizer que aquilo que nós estamos vivenciando hoje não será vivenciado sem grandes mudanças na ordem política e econômica, porque isso sempre aconteceu. As pessoas querem sobreviver, e as pessoas precisam sobreviver. A única diferença que nós temos hoje, em relação a antes, é que nós entendemos por que isso está acontecendo, nossa responsabilidade, e porque nós temos fóruns multilaterais para poder dialogar. Essa é a única diferença. E isso aqui é o resultado das decisões. Nessa primeira... Nessa primeira, nós temos aqui resquícios de uma cidade maia. Para aqueles que gostam de estudar a cultura mesoamericana, eu sou fascinado por ela, era uma cultura complexa, com cidades imensas, com uma rede de comércio internacional que chegavam até a América do Sul e a América do Norte, e que foram varridas em matéria de 2 gerações. Por quê? Mau uso de recursos naturais. Desmatamento. Desmatamento que foi somado com El Niño e Laninha prolongados, gerando conflitos, guerras e absolutamente colapso. Isso aqui foi resultado de uma escolha. Não dar atenção aos recursos naturais. Hoje, a cultura maia persiste, permanece, dentro de um outro formato, adaptado a uma realidade diferente. E um exemplo que ele traz, como um exemplo de sucesso, é esse aqui no Japão. Isso aqui é uma prática de produção de madeira, onde não existe o desmatamento, apenas a poda controlada. O Japão é um dos territórios mais difíceis de ser urbanizado, de ter infraestrutura, por conta do seu relevo,
por conta de terremotos, por conta de tsunamis, etc. E há mais ou menos 1000 anos eles têm uma política ambiental muito rígida naquele país. Exatamente por isso, a despeito desses fenômenos naturais, é um país que conseguiu um nível de estabilidade muito grande e, sobretudo, de resiliência. Então, gente, isso é uma coisa que a gente precisa pensar agora. Quais são as escolhas que a gente vai fazer? A gente consegue colocar um horizonte de 100 anos. A gente sabe que ele é maior. Mas é dessas coisas que a gente precisa começar a conversar e pensar juntos. Isso aqui é uma escolha. Essa cidade aqui não ter árvores é uma escolha. Todas essas pessoas que estão aqui esperando na sombra de um poste é uma escolha. É uma escolha de políticas públicas. E isso aqui, por enquanto, tem sido a nossa escolha como eleitores, como cidadãos e cidadãs, que não conseguimos, infelizmente, pautar ainda democraticamente as decisões ambientais necessárias para reverter internamente no nosso país o processo de aquecimento global. Lembrando do seu perfil regional. Qual que é a diferença na prática, quando nós estamos falando da época quando eu nasci, quando muitos de vocês já viviam, e hoje? Em 30 anos apenas, nós passamos de uma semana de dias, 7 dias aproximadamente, de extremo calor, para 52 dias, com 1,5 graus. Nós estamos falando daqueles momentos onde, por exemplo, no Rio de Janeiro, na favela de Bangu, a sensação térmica era de 60 graus. 60 graus. Meu irmão mora no Rio de Janeiro, mora no Recreio dos Bandeirantes, numa região arborizada e que tem brisa de mar. Ele falou, está muito quente, está difícil de trabalhar. Ele trabalha dentro de casa. Agora imagina alguém em Bangu que trabalha com limpeza urbana. Como essa pessoa vai trabalhar pegando sol? Ou qualquer entregador, ou qualquer pessoa da economia real que está ali naquele lugar. É praticamente impossível trabalhar. Existe uma questão de saúde, existe uma questão orgânica envolvida. E é nesse limiar onde nós já nos encontramos, a partir do fracasso anterior que nós tivemos. E isso nos denota a responsabilidade que nós temos a partir do que será discutido esse ano. Se nós não conseguirmos conter o aquecimento sequer a 2 graus, que é a próxima janela que a gente está tentando, lembrando que essa janela já vai nos trazer mais desastres do que aqueles que nós temos, então as perspectivas serão muito difíceis. Essa aqui é a nossa responsabilidade. Mas existem alternativas. Existem alternativas, e nós sabemos disso. Essa aqui é uma delas. Quando a gente fala de Brasil, e o tamanho da responsabilidade que nós temos, não é só porque a gente vai receber o mundo para tomar as decisões necessárias que precisam ser tomadas, que hoje, inclusive, ontem, foram faladas na Assembleia das Nações Unidas. Fiquei muito feliz, inclusive, de ver isso lá. Nós temos, como Brasil, outras responsabilidades. Quais? Nós somos o 5º maior poluidor de gases de efeito estufa do mundo. Nós não somos apenas uma economia em desenvolvimento, que precisa ter um tratamento diferenciado. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Isso em primeiro lugar. E, em segundo lugar, nós temos uma responsabilidade em relação a como isso tem se dado. Porque a nossa poluição não é dada, sobretudo pela queima de combustíveis fósseis, é dada pelo desmatamento. E isso é gravíssimo. Por quê? Porque isso tem toda uma série de outros efeitos compostos. O ressecamento, a perda de superfície hídrica, cuja responsabilidade vai muito além das fronteiras brasileiras. Quando a gente olha todo o fenômeno hídrico, hidrológico da América do Sul e a responsabilidade tremenda que o sistema amazônico tem nisso, essa é a grande responsabilidade que nós temos. Fazendo apenas um parênteses a esse respeito. Nós temos no Brasil alguns dos maiores climatologistas do mundo, cujo trabalho, no caso, o professor Carlos, professor Paulo Artacho, diversos professores que nós temos, Mercedes Bustamante, foram premiados, inclusive, no IPCC, pelo seu trabalho com o Prêmio Nobel da Paz. Esse é o nível do reconhecimento da qualidade da ciência brasileira.
E a gente tem que ter muito orgulho disso, sobretudo aqui, lembrando disso, dentro dessa universidade. Carlos Nobre. O que essa ciência nos diz? Que nós estamos apenas a 0,8% de desmatamento da Amazônia para entrarmos na faixa onde pode ser atingido o ponto de não retorno. O que isso significa em termos práticos? Isso é a discussão que nós tínhamos que ter em todos os espectros da sociedade brasileira, porque ela afeta absolutamente a todas as pessoas, independentemente, seja produtor de soja no Mato Grosso, seja alguém que mora numa baixada no Rio Grande do Sul. Se nós atingirmos o ponto de não retorno da Amazônia, 50% a 70% da floresta será perdida. Eu não sei quem de vocês conhece a Amazônia, alguém que já foi para o Rio Amazonas, aquele colosso de água que nós temos, onde você olha para um lado, não vê a margem, você olha para o outro, também não vê, um oceano de água. É preciso lembrar, a água que sai pelos rios voadores é ainda maior, é 1/3 maior. Essa água irriga a América do Sul até o Uruguai. E é por isso que nós não temos um deserto em São Paulo. É por isso que nós não temos um deserto no Mato Grosso do Sul, no Paraguai, por exemplo. Que quando a gente gira o globo terrestre, naquela latitude, é o que nós encontramos. Na Namíbia, em Moçambique, na Austrália, no Chile. Apenas naquela borda, de um lado dos Andes até o Atlântico, é onde nós temos verde. Esse verde vem da água da Amazônia. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade, nosso dever de casa. E nós precisamos ter uma clareza muito grande em relação a isso, porque as consequências virão muito rápido. A seca que aconteceu na Amazônia foi o primeiro grande alerta. E a gente precisa entender. No Paraná, por exemplo, 1/3 das chuvas que chegam vem da Amazônia. Aqui em Santa Catarina, de 15% a 20% das chuvas. Esse sistema está interligado com todo o Brasil, e não só o Brasil, com toda a América do Sul. Nós temos já um processo avançado de desertificação no Brasil, na fronteira da Bahia com Pernambuco. Nós temos um distrito federal, oficialmente, de deserto, desde o ano passado, atestado cientificamente nesse espaço. E nós temos também um avanço do semiárido para o cerrado do tamanho do Espírito Santo, desde os anos 80. E que não é um avanço da Caatinga, não é um avanço onde a gente vai encontrar um bioma equilibrado, como é o bioma da Caatinga, um bioma riquíssimo. Não, a gente vai encontrar pura degradação. Ou seja, nós, como país, estamos falhando conosco mesmos. E nós precisamos enfrentar os interesses organizados que têm, infelizmente, imposto esse modelo de desenvolvimento com muitas aspas. E de socialização de prejuízos. Então, gente, nós temos escolhas. Alguns lugares, alguns países estão fazendo essas escolhas. Esse exemplo aqui foi um exemplo que eu conheci na Suécia em 2017, onde o país está começando a se adaptar para possível emergência, hoje, contando desde 2017, em mais ou menos 5 anos, quando eles estão esperando que pode começar a ter dengue lá, por causa do aquecimento global. Como eles vão fazer para aumentar a biodiversidade interna das cidades para combater naturalmente o mosquito da dengue, que já começa a se manifestar, por exemplo, no sul da França, coisa que nunca existiu antes. Existem soluções no mundo inteiro. A gente sabe disso, dentro, nas prefeituras, na sociedade civil organizada, e existe também nas comunidades. Isso é o que eu trago como talvez maior chamado desta fala. Eu trabalhei em 2 governos como administrador de cidades. No Distrito Federal não existem prefeituras, existem cidades como regiões administrativas. Mais ou menos como era antes de 1988. Nós assumimos na época, quando começou a natureza a trazer os primeiros sinais que haveria uma seca prolongada, com a seca das nascentes. Estávamos em lei de responsabilidade fiscal, ou seja, não era possível empenhar recurso para comprar um grampeador. Mas nós tínhamos um desafio, porque as nascentes começaram a secar. Nascentes que abasteceram comunidades por 30, 40 anos. E nós entendemos, essa responsabilidade é nossa. Mas nós sozinhos não vamos conseguir. Com um Estado despreparado, desestruturado, não é possível. O que a gente fez? Eu vim do movimento social. Eu digo que eu só sei trabalhar sem dinheiro. Nós abrimos. Trouxemos a universidade.
trouxemos os movimentos locais, os agricultores, e começamos a pensar o que a gente podia fazer junto. E uma noite, um segurança que estava lá trabalhando disse, olha, eu já vi que vocês já fizeram vários eventos aqui de plantar árvores nas beiras dos rios, nas cabeceiras das nascentes, é difícil conseguir árvore, a gente pode produzi-las, a gente pode fazer um viveiro. Eu disse, sim, podemos, mas como é que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro para empenhar. Né? Eu falei, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem amigo. Eu dou conta de fazer se a gente fizer junto. E aí nasceu. Esse aqui é o viveirinho que eu fazia. É na baú da minha moto, que eu levava em casa. Por isso eu achei que aquela ideia era difícil. Mas ele falou, não, eu tenho formação. O segurança noturno da administração. Eu falei, então vamos fazer. Você vai trabalhar aqui de dia, eu vou arrumar um cargo para você, você segue segurança de noite e a gente faz. Esse viveiro aqui nasceu com a proposta de produzir 5.000 árvores por ano. No primeiro ano ele dobrou de capacidade. Hoje ele tem 10 anos, ele já produziu mais de 3 milhões de mudas de árvores, 100% para doação. Hoje, o valor de cada muda plantada dentro desse modelo aqui, o viveiro comunitário do Lago Norte, não custa 3% do valor de uma muda comprada em licitação, plantada. E isso aqui é uma resposta que a gente entendeu necessária para a gente poder abarcar um problema de justiça climática regional muito séria, que é o quê? Se a gente sai aqui, da frente da reitoria, olha para lá, a gente vai ver área pública. A gente vai ver lugares onde é possível arborizar, melhorar um pouco o microclima na época das ondas de calor. Sim. Mas quando a gente sobe o morro, a gente vê aquelas áreas tão densamente habitadas, não tem esses espaços. Não tem espaço para plantar as grandes árvores, por exemplo, que aqui na universidade a gente tem. Então, esse trabalho, feito com pessoas comuns, de todos os estratos sociais, pergunta, o que você quer no seu quintal? Como é que a gente pode te ajudar a isso? E essas 3 milhões de árvores começam a ir para esses lugares que são mais necessários, que não tem nenhuma, praticamente, cobertura arbórea, e onde as ondas de calor, que nem lá em Bangu, no Rio de Janeiro, são as mais fortes. Isso aqui é uma pequena lembrança que aquilo que é dito pelo Festival Planeta.doc, nas palavras da antropóloga Margaret Mead, é uma grande verdade. Algumas pessoas acham que não tem força suficiente para mudar o mundo, mas nunca foi diferente. Isso aqui é uma pesquisa científica que mostra estatisticamente que isso é verdade. 3,5% das pessoas costuma ser o número catalisador das mudanças. 3,5%. 3,5%, uma família dentro de um condomínio vertical, por exemplo. 3, 4 professores dentro de uma comunidade acadêmica. E aí, lembrando das palavras de Paulo Freire, já que estamos aqui num templo da educação, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. É uma frase que eu gosto muito. Então, nós precisamos pensar também a partir desse espaço que nós estamos, da Universidade Federal de Santa Catarina. Qual é a nossa responsabilidade? Vocês, que são membros da comunidade acadêmica também. Vocês, que são pessoas que se nutrem, que bebem e que produzem ciência. Nós temos em Florianópolis 587.500 pessoas. Se nós juntarmos somente a universidade estadual e federal, nós temos 35.000 pessoas. É muito mais do que suficiente. Muito mais do que suficiente. Então eu deixo esse chamado a vocês, pensarem em universidade, pensarem, por exemplo, um próximo festival, aqui no ano que vem, onde a gente tem uma efervescência acadêmica em torno desse desafio comum que nós vivemos, também aqui em Florianópolis, como a gente vive no planeta inteiro. O que pode ser feito a partir daqui? O que a gente pode propor para a cidade? Nós queremos maior verticalização? Nós queremos soluções baseadas na natureza? Qual é o modelo de desenvolvimento que traz justiça para os territórios? E justiça significa adaptação climática. Então, isso aqui é uma das primeiras fotos que eu tenho de vida, aqui na Lagoa da Conceição. Eu quero deixar aqui também como um tremendo agradecimento a vocês, por poder estar aqui de volta, trazendo esse chamado, e contem com a gente. Nós estamos aqui à disposição também para auxiliar, conectar e apoiar essas lutas, que são lutas de todos e todas. Muito obrigado.